Então, nós vamos ver o que está sendo feito em termos de REURB hoje, especificamente no estado do Rio Grande do Sul. Nós teremos 4 casos que serão apresentados aqui. O primeiro é de Sapiranga, depois em Porto Alegre, Gramado e, por fim, Viamão. Tá? Então, nós temos 20 minutos para apresentar o caso, depois nós vamos, ou a máximo de 20 minutos, né? Não tem problema com o tempo. E, posteriormente, a gente vai abrir para 1 ou 2 perguntas, porque nós temos que até às 15 horas entregar aqui o nosso, terminar nossa primeira parte dos cases. Então, eu vou passar para vocês. O primeiro case é regularização fundiária urbana no núcleo Oswaldo Martins, de Sapiranga. Né? Vai ser apresentado pelo arquiteto urbanista Daniel Trindade Paim, né? E pelo geógrafo Paulo Roberto Vela Júnior, o colega. Então, eu passo para vocês com a apresentação e depois a gente vê os questionamentos. Boa tarde. Eu sou Daniel Paulo, já teve na inscrição. A gente trabalha no setor de regularização fundiária da PQ2 de Sapiranga. No setor, ele atualmente tem arquiteto urbanista, engenheiro civil, advogado, assistente social e o geógrafo. Esse setor ele funciona desde 2013, um setor específico para a regularização fundiária. Até então era só feito regularizações de modo legal, acho que foram em torno de 23. E a gente começou com a REURB. A partir de 2021 saiu a nossa lei municipal específica para a REURB. E o nosso primeiro núcleo regularizado é este que a gente trouxe, que ele é do UBS, que é o núcleo Oswaldo Martins. E ele foi utilizado basicamente como teste, como primeiro núcleo, por ser um dos menores. A gente já tem mais 5 núcleos que estão com a regularização quase em andamento. Daqui, só para ter uma noção de localização, a cidade de Sapiranga, elas são elas dentro da região cortando de Porto Alegre. O núcleo em questão está bem no limite urbano da cidade, ele está com a divisa com o Campo Bom. É um núcleo bem pequeno. E ele tem em torno de 5.800 metros quadrados. E ele já é consolidado há cerca de 40 anos. E por isso também as considera como de UPS. Não só pelo tempo, mas também pela caracterização do núcleo. E quando fizemos a avaliação das desconformidades, foram verificados diversos impasses com relação àquele núcleo. Questões jurídicas, processo de uso capião, questões urbanísticas, principalmente com relação a atestados dos lotes e ao tamanho dos lotes, a falta de áreas públicas, de destinação de áreas públicas, passagens de pedestres inferiores ao tamanho permitido. Não tinha infraestrutura essencial, toda ela, né? Então a gente teve que fazer algumas intervenções locais e também verificar como fazer essas ponderações com relação à infraestrutura. Teve sua instauração através de um decreto municipal e a partir de então a gente começou a enfrentar diversas dificuldades no núcleo, principalmente com relação na fase de notificações, que a gente tem bastante dificuldade de encontrar pessoas, fazer notificações e até que as pessoas também façam a adesão. Mesmo assim, não houve nenhuma impugnação e o processo continuou. E muitas das ações que foram utilizadas pelo setor envolvem muita questão intersensorial, a questão da elaboração das peças técnicas, do cadastro socioeconômico. E a gente também enfrentou outras dificuldades que foi com relação à contratação de serviços. Porque há uma grande dificuldade no setor público, muitas vezes, para seguir uma continuidade com relação aos serviços. E a gente teve que separar por etapas, principalmente o levantamento topográfico e, posteriormente, o social. E muito do social foi sanado depois com uma pessoa específica, um profissional específico que veio do setor.
E aqui tem algumas reuniões que nós fizemos com os moradores. Boa. Como o Daniel comentou, a gente teve uma certa dificuldade na parte de topografia e de assistência social, porque a gente teve internamente para dar o serviço de topografia, a gente disponibilidade técnicas no município de equipe para fazer o levantamento, então a gente teve que fazer contratação. Aí, como a gente recebeu esse produto e, enfim, terminou o contrato, depois das etapas posteriores, daí o técnico teve que fazer alguns ajustes em relação à topografia que foi feita. Em relação à assistência social, a gente colocou até os anos nessas imagens, porque isso também, a sensibilização dos moradores tem muito a ver com confiança, né? E infelizmente no processo a gente teve troca de servidores, então foi o primeiro servidor, um primeiro assistente social, uma primeira assistente social que iniciou o trabalho, conversou com algumas pessoas e depois a gente teve a troca, foi o outro assistente social no meio do processo, até a última assistente social que terminou o processo aqui com a gente. Então isso às vezes chegava, às vezes ia alguém na prefeitura perguntar assim, mas tinha ido tal fulano, agora foi tal pessoa, é da prefeitura mesmo, então a gente teve um pouco de dificuldade no processo. Mas foi aí que a gente acabou utilizando de marcar as reuniões. Isso trouxe algumas pessoas, mais moradores, mais famílias a participarem do processo. Mas ainda assim a gente entende que não foi, digamos, o suficiente, né? Deu muito mais trabalho e demandou uma energia muito maior da gente estar recordando e conversando com as pessoas, né? Então, para ilustrar, a gente fez daí contrastou a topografia, foi feito o levantamento com um drone digamos, um desenho inicial, os lotes, né, foram feitos. E daí aqui a gente já vê o levantamento social, o lucro pequeno, como a gente comentou. A gente cadastrou todos os lotes e foi tentando fazer a adesão e o convencimento dos moradores, o que acabou levando esse tempo. E um dos maiores desafios que a gente enfrentou foi depois compatibilizar os projetos. Porque com relação à topografia, levou um processo de cerca de 2 anos para chegar-se até a questão do urbanístico. Quando chegou na questão do urbanístico, a gente teve muita dificuldade de fazer essas adaptações com esses projetos. Então, a gente vê a falta ou a dificuldade que a gente tem com relação à integração entre esses diversos setores. E tem algumas especificidades desse núcleo que são com relação a REURB foi implementada pelo município. Existe um processo de uso capião na área, então a gente tem que deixar uma parte dela como remanescente. A incidência de faixa de domínio é uma localização muito próxima aos limites municipais. Inclusive, há conflito com o Campo Bom em relação aos limites municipais. Há uma baixa adesão de moradores, mas não só nesse núcleo, como exemplo, né? Mas a gente enfrenta uma baixa adesão de moradores com relação ao núcleo total. A gente faz reuniões nos núcleos, a gente vai diretamente nos núcleos, a gente deixa folder nas casas das pessoas, e mesmo assim há muita dificuldade dessas pessoas aderirem, porque elas têm muita dificuldade de entendimento, apesar de hoje em dia se falar muito mais em regularização fundiária, já se tem uma adesão um pouco maior, mas mesmo assim a gente enfrenta grandes dificuldades nisso. E o fato de se tornar um processo muito longo e ter muita rotatividade de técnicos e de setores envolvidos. E por fim, a gente ressalta que a integração entre os projetos é um fator chave para fechar a regulação fundiária como um todo, principalmente quando a gente teve a integração de profissionais da área social vinculadas ao setor de regulação fundiária, que antes era só contrato. Aí começou a andar um pouco melhor, um pouco mais rápido esses processos. E o fato do levantamento topográfico ter sido contratado também é uma questão que de certa forma prejudicou o processo, mas que a gente até tentou sanar para os próximos e talvez trazer o setor de topografia para junto do nosso setor também, para a gente tentar resolver esses impasse que a gente enfrenta no processo. E por fim aqui tem os resultados, né, das ações, a questão da topografia e o projeto, como ele ficou. Teve alguma... é muito difícil a matrícula bater exatamente com aquilo que se tem na realidade, então a gente tem alguma sobreposição sobre o sistema viário.
E, por fim, nós tivemos 17 lotes regularizados, desses 17, 7 só aderiram, tá? E foram 8 lotes porque teve 2 lotes no nome da mesma pessoa, de titulações diferentes. E depois, após o registro, houve mais interessado aí, quase todo mundo do núcleo está querendo vir regularizar. A gente já titulou mais 2 e o restante já está interessado em regularizar. Apenas aquela parte que estava envolvida com o uso campeão que não, que é a parte que tem a flechinha mais abaixo, que a gente teve que deixar numa dobra maior, que tem um processo de judicial, um conflito para se resolver via judicial. E a gente, através dessa experiência, a gente demonstra o quanto que é importante para que a regulação fundiária ocorra, que se tenha uma equipe técnica escriturada, esteja preparada para que isso aconteça, né? E que a gente consiga fazer uma forte articulação com os moradores, porque é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta nos processos. Inclusive, os outros que a gente tem na prefeitura, a gente está tendo bastante dificuldade. E os outros são maiores, né? Esse aqui foi bem pequeno. E algumas das lições que a gente aprendeu com esse processo é a questão da revisão dos limites dos lotes, que é casar, no caso, os levantamentos, né, o topográfico com o urbanístico, que o fato da gente ter muito tempo entre um processo e outro, um projeto e outro, isso pode causar dificuldades para depois fazer os lotes e a regulação do fato. A questão dos moradores que não aderiram, que após a conclusão da reúne, aí sim eles resolvem nos procurar. A regularização também apenas dos lotes, que neste momento a gente regulou temos os lotes, mas ainda, que a nossa lei municipal previu que as regularizações e as edificações podem vir a acontecer posteriormente. Nesse momento a gente ficou só com as dos lotes, mas as construções é uma possibilidade para que a gente possa regularizar futuramente. E ele? Obrigado. E sapas. Bom, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho várias aqui. Tu chegou depois, né? Tu não pode ter pergunta dela. Já tá de castigo. Pergunta aí. Alguém mais? Vamos lá. Eu vi ali que tu usa o termo adesão dos moradores ao processo. O processo foi feito pelo município que forneceu para eles. E em nenhum momento vocês usaram algum instrumento jurídico ou extrajudicial para notificar esses moradores para que eles viessem ao processo? Fazem parte do processo? Nós fizemos nós fizemos notificações em off, com folders, assistente de saldo em cada uma das residências. Mais uma vez, tá? Fomos lá, fizemos as notificações em loco, mais uma vez. A assistência social também foi a cada uma das residências conversar com cada um dos moradores. E depois ainda a gente resolveu realizar uma reunião com os moradores e ainda escolhemos uma comunidade, uma igreja ali do local para facilitar para eles, para que eles fossem no local ter uma reunião, só 4 compareceram, né? E eu acho que depois ainda a gente foi de novo no núcleo e mesmo assim participa essa repressão. Assim, algumas famílias, inclusive, sim, todas estavam cientes do processo, algumas chegaram aí até a prefeitura, mas não se interessaram, não acharam por diferentes motivos. E agora que saiu, existe. Sim, já titulamos 2 e o restante, já mais 2 já querem. A gente só tava com espaço por relação do uso campeão, que daí é uma questão jurídica, e daí já tava com espaço. E é privado. É, privado. Daí a gente foi condenado pelo Ministério Público, a via processo judicial, né? E daí a gente está regularizando. A gente já está com mais 5 áreas em andamento, né? 5 ou 6. Que a gente já está fazendo um andamento. Mas a adesão é a maior dificuldade que a gente enfrenta atualmente. E logo... Às vezes a gente tem um núcleo que... Quer falar, Zé? Não só culpa de outro. Os únicos compartilham com todos, Zé. Às vezes a gente tem um núcleo pequeno e não consegue adesão, né? Às vezes mais um grande adesão imensa. É que não tem explicação, viu? Não tem.
Depende do perfil, né? Essa questão, até uma reflexão, é de que Boa Sorte, como para o pequeno, talvez não tenha tanto essa questão de comunidade entre eles, né? Ele não é como se fosse outro que tem uma rotina própria. Por exemplo, a igreja que a gente fez a reunião foi no pro vizinho, então não necessariamente tem essa união, mesmo sendo pequeno. E mesmo sendo pequeno, o processo ele tem que ser todo percorrido. Então acaba que ele acaba sendo um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo ele tem. Isso. Mas só para exemplificar as outras EUPs que a gente tem em andamento, elas têm 300, 400 lotes e mesmo assim de 40 habitantes. Teve um que a gente já fizemos reuniões no local, fizemos a mesma estratégia. Levamos notificação de casa em casa, fizemos num local, a rede social foi mais de uma vez, botamos notícia em jornal, e a gente fez uma reunião lá numa escola próxima, tiveram 30 e poucas pessoas, são mais de 300. Então a gente botou bastante dificuldades assim. Só um pouquinho. Vamos lá. Perguntas aqui, perguntas. No microfone. Olha, isso. Eu não sei se eu entendi errado, me corrijam, mas vocês disseram que tiveram um problema de domínio público. Uma área de domínio público, foi isso? Tem a faixa de domínio que passa lá, que também passa pelo núcleo, mas não tivemos problemas. A gente regularizou, ficou com gravando daí. Faixa de domínio da linha de alta tensão. Faixa de domínio da linha de alta tensão. Né? Elas ficam aquela tracejadinho lá em cima, no lado, ali onde está a flechinha. Aqui, né? Daí tem uma faixa de domínio ali. Tu tem o... Mas os teus... Abrir para mostrar. Dá pra mostrar. Da linha de alta tensão. Não foi titulado. Foi titulado, mas ficou como Cracóvia algo. Tem construção na parte branquinha ali e tem um galpão embaixo da alta tensão. Mais alguém? Então vou eu. Vai. Viu, Zé, que as dificuldades são parecidas, ou o município fazendo, ou iniciativa privada fazendo, as dificuldades são parecidas, né? Mas eu queria que tu relatasse, tu referiste ali, vamos falar de duas dificuldades que tu referiste. Dificuldade da topografia. Então, vocês tiveram dificuldade da topografia porque foi contratada e não tinham normas, não tinham os regras apresentados e não estava adequada. Por que teve essa dificuldade? A maior dificuldade foi porque a gente contratou a topografia muito antes de todo a gente fazer o levantamento. A gente precisava de topografia para o levantamento social e para o urbanismo. Quando nós começamos a desenvolver o urbanístico, a gente começou a ver, a topografia já tinha sido entregue, a princípio estava tudo ok, mas quando a gente começou a casar o urbanístico com o social, a gente começou a ver que tinha alguns impasses na topografia. Porque lá no local, a gente tinha um muro, vou dar um exemplo, tá? Tem um muro que ele era contínuo, mas na verdade era a propriedade de dois. Isso a topografia não conseguiu verificar porque ela levantou o físico. E a gente só conseguiu verificar esse problema via loco, social e urbanístico. Então, quando a gente teve que partir para o urbanístico, a gente enfrentou dificuldade porque daí a gente teve que voltar lá atrás e a gente não tinha mais a topografia para dar uma ajustada. Daí a gente teve que fazer por outros meios. Até para complementar, uma lição aprendida que a gente está agora fazendo a minha topografia do próprio município, utilizando o drone também, daí acho que fica aqui sugestão, se alguém for contratar o serviço por realizar, também pedir registros fotográficos com ângulos diferentes, além do aerolevantamento em si, porque essas fotografias ajudam na interpretação de muros, de cercas, de edificações. Então, além do levantamento, do aerolevantamento propriamente, solicitar esse tipo de registros fotográficos que auxiliam na interpretação das divisas residuais. Em relação à topografia, o município de vocês tem um regramento para o levantamento topográfico ou alguma legislação, ou alguma instrução, alguma coisa nesse sentido? A gente tem instruções bem simplificadas, não tem nenhum regulamento ou legislação específica. Nós temos em Porto Alegre uma legislação específica de levantamento topográfico. Minha memória vai me faquejar lá. Depois eu posso passar para vocês, que é uma legislação que
que é interessante que o município tem, que estabelece as regras específicas, o que tem que ser apresentado num levantamento topográfico, porque às vezes a gente falha nisso porque não tem uma legislação e aí a gente fica com uma certa dificuldade, às vezes, de fazer o regramento adequado. Pois é, Eric? É a 13133, a LDBR. Não, tá, mas nós temos da topografia. Tá, mas nós temos em Porto Alegre a 3508, tem um decreto específico em Porto Alegre sobre isso, tá? Então, fica só essa questão de que é importante que a gente tenha uma legislação para ser seguida, né? Na 13465, há não é na 13465, desculpa, não, no decreto 9310, exatamente. No 9310 foi feito um acréscimo no meio, foram incluídos alguns aspectos que também dá para ser seguido. São algumas orientações sobre erros, né, erros posicionais da topografia, tem algumas questões técnicas do decreto que são extremamente importantes, podem ser utilizados se não tiver uma legislação, mas eu sempre recomendo a vocês que estão lá diretamente procurar outras, talvez pode ser um decreto mesmo, né? A ideia a gente seguiu, até porque ela alterou a RIUB, né? Mas é que o principal problema foi a defasagem de tempo. Sim, é que foi feito bem antes, né? Aí tem que fazer adaptações, mas isso aqui, aí vamos dizer aqui, ó, mesmo essas ocupações, assentamentos são produzidos, são muito dinâmicos. Então, às vezes a gente fala topografia e 2, 3 meses depois já está um muro diferente, o cara vendeu metade do terreno do vizinho, já estão... a regularização desses loteamentos são dinâmicas. Às vezes a gente faz e tem que fazer adaptações de qualquer forma. Tá? E para concluir, estamos esgotando nosso tempo, tu falaste das notificações. Eu, quando eu falar com vocês em algum momento, aqui acho que amanhã, eu vou falar um pouquinho das notificações, mas tu falaste dificuldades das notificações. Poderíamos nos detalhar que sentido teve dificuldade? Tem dificuldade porque muitas vezes nós temos na matrícula, a gente tem que notificar todo mundo na matrícula e também eventuais que sejam interessados que a gente tem ciência. Pelo menos a gente tem feito esse giro de vendas. Da matrícula, às vezes tem muita gente, muitas pessoas, e a gente não tem um cadastro no município, um cadastro que nos dê um suporte muito adequado. E daí a gente tem muita dificuldade para notificar. E muitas vezes a gente notifica 50 pessoas, e daí quem quer virar aéreo de todas elas, a gente tem dificuldade até em encontrar essas pessoas. Então, eu acho que talvez tu saiba melhor, geral. Mas está bem, é isso, essa é a dificuldade. Em primeiro lugar, as matrículas são realmente grandes, com muitos proprietários, e às vezes... E outra é a questão de cadastro, né? Que efetivamente tem que ter algum cadastro para ter uma referência antes de fazer por edital, né? Por isso, a gente trinca, olha, a gente verifica que volta o boto dos ARs justamente por esses cadastros estarem desatualizados. E às vezes isso, né? A gente de fato não consegue identificar o endereço de todos os moradores. Ou os confinantes, essa é a dificuldade. Eu vou dar uma dica para vocês, não, só na palestra, não vou usar spoiler, ainda vou ter que falar, né? Tá, pessoal? Estamos? Não é verdade? Tá, se ninguém mais tem uma pergunta, nós agradecemos então os palestrantes, mas isso é o caso de Sapiranga.